Amadinha, nada melhor do que ler o que está escrito, compreender com o espírito que foi colocado naquele momento em que se escreveu, para ter a certeza de como entender, de como se comportar. Sim. Vamos então à leitura, minha riquinha? Vamos. Então manda. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Os cambiadores são os trocadores, né? Os que trocava dinheiro, o dinheiro. ou então trocava produto. Certo. Se o cara tivesse um pecado cometido e agora, né, a lei de Moisés dizia que ele deveria ali fazer o sacrifício de um carneiro, mas ele não tinha um carneiro, tinha levado uma pomba, ele podia pagar em dinheiro e trocar o carneiro pela pomba. Fazer uma Ele podia fazer qualquer coisa, amado. O negócio é não trazer problema para Roma. Para Roma. E o sistema religioso, ó, faturar. Certo. Então, o Salvador achou onde? No templo. Não está escrito na casa do meu pai, está escrito? Não, no templo. Então está escrito no templo, exatamente. É no templo. Ainda não temos a visão, né, de acordo com o nosso andar da carruagem aqui, do que era realmente esse templo. Sim. Mas vamos ter ainda neste vídeo também, além dos outros, que nós já citamos aqui, como Templo é Dinheiro, Semeando no Templo de Salomão, e Bíblia Bíblica e tudo mais. Vamos lá, amada. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Amadinha, presta atenção, ele fez um chicote. Foi. E lançou fora do templo. Templo. Não é da casa do Criador. Nesse momento é do templo mesmo. O que ele lançou fora do templo? Os bois. Os bois. Os bois estavam dentro do templo? Parece que sim, né? É, exatamente. Só que o templo que esses bois estavam dentro não é aquela igrejinha que está apagada ali, quase sumindo. Não é o que está no imaginário da pessoa. É o templo real da época de Herodes. Certo. Não é nem o de Salomão. Não é nem o de Salomão. Naquele de Salomão seria impossível dizer, olha, os bois estavam dentro do templo de Salomão. Mas dizer isso a respeito do templo de Herodes, podia-se. E nós vamos ver a imagem do templo de Herodes ainda hoje aqui nesse DVD para que você saiba por que isso é possível. Certo. Tá certo? Certo. Então você vai analisando, amado, e vai percebendo já que os pastores têm muito a esconder. Sim. Eu não sei a saia justa que esses caras se metem. Na hora, se um membro da igreja perguntar a ele assim, pastor, eu estou lendo aqui, pastor, mas eu não estou entendendo. Também os bois e ovelhas foi lançado para fora do templo? Os bois e as ovelhas faziam o que dentro do templo, pastor? Podia entrar dentro do templo? Podiam esses animais entrar no templo ou ser levados para dentro do templo? O pastor, claro, que vai evitar tocar nesse assunto, porque se ele for tocar e falar a verdade, o que é difícil sair da boca deles, verdade, até porque a maioria está enganado, mentindo, né, por estar enganado, mas uma boa parte sabe. Né, da mentira também. Se convenceu da mentira e está mentindo, porque está convencido dela. Mas se esse cara for falar a verdade, ele vai dizer, meu amado, é porque o que você está imaginando que é o templo, não se aplica naquele caso. Aquele templo não era igual esse templo que está na imagem sua, no seu imaginário, na sua cabeça. Mas vamos ler de novo, amada, porque são apenas detalhes. Nós queremos ver se realmente ele estava defendendo a casa do pai dele como o templo, ou se era, mais uma vez, como nas visualizações passadas, né? Sim. De Davi, de Jeremias. Vamos lá. Vamos lá. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ainda está parecendo que é o templo, né, amada? Sim, ainda está parecendo. Eu acho que essa aí vai ficar difícil para o Rubens tentar convencer as pessoas de que ele não falava do templo. O Rubens, o herege, endemoniado, dessa vez vai se dar mal. Né, velho? É isso que algumas pessoas podem estar pensando. Mas o que está aqui, meu amado, não é a palavra do Rubens, que você supõe que seja herege ou endemoniado. O que está aqui é a escritura, do jeito que ela está escrita, nós vamos ler. Vamos seguir, amadinha. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito:
o zelo da tua casa me devorará. Agora sim, o nosso Criador é justo. Muito O justo. nosso Criador é o ser mais inteligente que já existiu em todos os tempos, né? E fora dos tempos, porque ele está acima disso. Disso, exatamente. Ele está na eternidade, né? Com ele não tem essa coisa de antes e depois. Mas o Criador deixou uma pista para nós simples mortais, amados. Uma pista preciosa, né? Valiosíssima, Valiosíssima, né, amada? é. O zelo da tua casa me devorará. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Essa mesma passagem, amada, nós vamos ver depois no momento da crucificação. E os discípulos tornaram a se lembrar do que está escrito. O zelo da tua casa Eu não me sabia devorará. dessa, não, que eles se lembraram de novo. De novo. Ah, é? Não sabia, Quando eles não. viram crucificado é porque aí concretizou-se tudo. Concretizou. O Criador, o Salvador foi devorado pelo zelo Pelo pela zelo casa do pai dele. Da casa do pai dele. Então, É. amado, veja bem. Madinha, Ah, nós estivemos esta semana que passou na Serra do Mar. Serra do Mar. E quando nós fomos na Serra do Mar, nós pegamos um caminho muito bonito no meio da mata. É verdade. Não é verdade? Muito bonito. É claro que no momento que nós estávamos na Serra do Mar, na nossa mente vinha a todo momento a imagem também da mata que nós estivemos com o Daniel Vison. Sim. Porque o mato, a mata fechada, Parecido, né? as árvores lembravam muito. Lembrava. Então, o que faz você lembrar de uma outra coisa é algo parecido. Entende? Entendo. Por exemplo, inevitavelmente, quando nós acendemos a fogueirinha na Serra do Mar, nós lembramos da gente acendendo a fogueira lá com o Daniel Vison. Exato. Não é verdade? É. Lá na mata que nós temos com o Daniel. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: uma coisa vai te lembrar outra quando for coisa semelhante. E neste caso havia acontecido algo semelhante que os discípulos tinham lido. Tinha, O zelo da tua casa me devorará. Eles lembraram do que está escrito. Então, aí vem a pergunta: os discípulos se lembraram do que estava escrito porque se recordaram de alguém também que teve zelo pelo prédio, pela casa, pela moradia do pai dele, ou pelo templo, ou pela igreja como templo de pedra, e também foi devorado? Será que é isso? É bom ver, né? É bom dar uma olhada, É bom né, dar uma amada? olhada. Melhor do que ter dúvida é ter certeza. É. E, amada, eu pergunto, aí vem aquela outra informação que nós já tocamos aqui. Há 2000 anos, amado, está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Está escrito, olha lá, está escrito. Está escrito. Por que as pessoas não foram ler o que está escrito até hoje? É verdade. Né, amada? Está escrito. Está na sua Bíblia, meu amado. Você não foi ler porque você está condicionado a crer fielmente neste homem que se intitula ungido de Deus, pastor levantado por Deus para ser o seu pastor, que tudo é uma farsa. Se você duvidasse pelo menos desse homem, você, tá bom, pastor, eu sou igual a igreja de Beré, que duvidava de Paulo. Hã? O grupo das pessoas de Bereia, chamado a igreja de Bereia, a reunião das pessoas de Bereia, eles não acreditavam nem em Paulo, mas no que o Paulo dizia, eles iam para a Escritura para confirmar ser verdade. Mas vocês, e eu também há uns anos atrás, ouvimos esses homens falando e não queremos nem procurar saber se eles estão realmente agindo com a verdade, porque confiamos de que eles foram colocados ali por Deus, para poder ser o nosso guia, o nosso chefe, o nosso pastor, qualquer outra coisa desse Líder tipo. espiritual. O líder espiritual, a cobertura espiritual, sei lá mais o quê. Então, amado, eu quero que você se detenha comigo no texto. Eu vou repetir para que você entenda. Certo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, não façais da casa do meu pai a casa de comércio. Então seus discípulos lembraram, quando viram o Salvador ali, se colocando como refém daquele povo, afrontando aquele povo de alta periculosidade, Muito perigoso. os discípulos se recordaram que o zelo pela casa do pai havia, no contexto anterior da Escritura, devorado alguém. Devoraram alguém. Né, amada? Verdade. E é uma, vamos dizer assim, uma sombra do que o Salvador passaria. É verdade. Então nós podemos hoje, amada, ler, Podemos. porque já era para ter lido. E se alguém leu no passado, certamente descobriu a verdade e foi morto como bruxa na Inquisição. Em um período de perseguição implementada até pelo protestantismo também, que perseguia as pessoas e sempre perseguiu e sempre verdade. persegue. Até hoje. Isso não muda. Então vamos dar mais uma avançada. Olha que a igrejinha já está sumindo da mente das pessoas. Tá bem. Eu penso que quando a pessoa perceber que o Salvador não falava definitivamente do templo, aquela igrejinha que está ali vai apagar nunca mais. Essa pessoa liberta Libera. vai associar igreja ou templo a esse Prostíbulo. o prostíbulo, esse objeto de pedra.
Atolei-me em profundo lamaçal. Estamos lendo agora aquilo que os discípulos leram e se recordaram. Os discípulos leram essa passagem que você vai ler com a gente e eles se recordaram naquele momento que o Salvador estava afrontando um sistema muito poderoso, de que o zelo pela casa havia devorado alguém. Vamos ver se a casa é uma casa de pedra, se é um templo, Sim. ou se é novamente o povo, se é Israel, no caso Jerusalém. Vamos ver o que é. Vamos ver. Eu sei que quem está aí no cenário de novo é Davi. Vamos lá, vamos ler Davi falando. O que Davi disse? Vai, amadinha. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. É Davi, né? Chorando, né? Tipo assim, né? Né, amada? Clamando a sua dor de estar em situação difícil. Exatamente. Pode ir, amada. Estou cansado de clamar. Olha. A minha garganta se secou. Olha. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Certo. Aqueles que me odeiam... Sem causa. Sem causa. Olha, amada. Uhum. Aqueles que odeiam Davi sem causa, olha lá. São mais do que os cabelos da minha cabeça. É muita gente contra ele, ó. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos. Igualzinho o Salvador, amada. Aqueles que procuravam destruir o Salvador injustamente. É sombra, olha lá, né? é sombra, olha São lá. poderosos. Era os que comandavam na época do Salvador o império religioso, olha lá. Exato, são poderosos. Ó. Então restituí o que não furtei. O próprio Salvador restituiu a vida dele, sendo que ele mesmo não pegou a vida para ele. Mas ele restituiu até o que não furtou. Igualzinho Davi, é profecia, ó. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Olha. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. Olha. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Olha, nem os irmãos, nem os parentes dele reconheciam mais ele. Por quê? Por quê, amada? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. As afrontas daqueles que afrontam o próprio Criador. Processo religioso, caíram sobre o filho dele, o Salvador. Isso é sombra. Mas é Davi falando, por isso é que os discípulos se recordaram do que havia escrito. Davi dizendo que o zelo pelo povo dele o devorou. Então, eu pergunto a Amadinha, eu até falei amadaria que sem querer veio na mente. Poderíamos nós estar indo em direção à Serra do Mar e se lembrar daquele dia que nós compramos um pão na padaria do Capixaba? Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Tá certo? Mas nós entrando naquela montanha, nós nos lembrávamos de quando nós fomos com o Daniel no mato. Exatamente. Naquele acampamento. Não é verdade, amada? Por quê? Porque há uma semelhança. Então jamais os discípulos poderiam recordar do que havia escrito, tá certo? Dentro de um contexto, se o assunto abordado no outro contexto posterior fosse outro. Então, ele jamais se lembraria. Eles se lembraram porque a situação era essa que estava ocorrendo. Era uma vidência, que a gente chama de profecia no passado, mas é evidência. Uma vidência do Criador, do Espírito do Pai, passada através de Davi. Em sombra. Pode ver que tudo ali encaixa com o Salvador, amada. Encaixa direitinho. Entende? Então, porque por amor de ti tenho suportado afrontas e confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado estranho para com meus irmãos. Um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Mãe, eis aí teu filho. Mulher, filho, eis aí tua mãe. Né? É assim? Pois o zelo da tua casa, o zelo da casa do Criador, o zelo pelo povo. Pelo povo. E as afrontas dos que afrontam caíram sobre mim. O zelo da tua casa me devorou. Jamais, Davi diria. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor sendo o templo, porque o templo não existia. Não existia. Jamais, Davi diria, o zelo do teu templo me devorou, porque o templo não existia. Também não existia. E o texto é claro, olha ali, tenho me tornado estranho para com meus irmãos, um desconhecido para com os filhos da minha mãe, porque o zelo da tua casa me devorou. Exatamente. O cuidado que eu tive pelo teu povo, meu Salvador, me devorou. É Davi falando em profecia, é o Espírito falando atrás de Davi, e é a sombra do que ocorreu com o Salvador. Exatamente. Por isso os discípulos se recordaram, amada. Do que estava escrito. Eu acho que essa casinha já está apagada. Já foi. O templo não aparece mais ali no cantinho. Mas vamos dar uma retroagida aqui, amada. Sim. Que eu quero mostrar aqui um negócio aqui para você. Tá. Nós vamos de novo aqui nesse texto antigo, que eu quero mostrar mais alguns detalhes. Olha só, amado, o próprio texto que nós lemos antes já nos mostra que não falava de maneira nenhuma do templo de pedra. De forma alguma. Primeiro que é uma coisa até interessante, amado. Imagina você ser uma empresária. Agora imagina que você tem um filho.
E quando seu filho cresce, faz 30 anos de idade, teu filho é impedido de entrar pelos empregados, impedido de entrar na sua empresa. Será que isso ocorre com algum empresário no Brasil ou no mundo? Impedir seu filho de entrar na empresa sua? Só se for um caso muito extra de um pai que tem um péssimo relacionamento com o filho, porque normalmente não. Mas o comum não é esse. Né? Mas seria esse o caso do Salvador e do seu filho? De forma Um nenhuma. péssimo relacionamento a ponto de impedir que o filho entrasse na sua própria casa? Mas você sabe que o Salvador foi impedido de entrar naquele local. Não digo na nave, porque lá ninguém entrava mesmo. Eu digo no templo de Herodes, porque aquilo não era a casa do pai. Não era a casa do pai. Era a casa feita pelo inimigo, por Roma. Herodes fez aquele templo, na época do Salvador. Quando os discípulos se maravilharam com as pedras, é porque eles não tinham visto ainda a imponência daquele templo. E falaram, mestre, que pedras bonitas. Pedras bonitas? Não haverão aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Né, amada? É verdade. Então, veja bem, meu amado. A questão aqui é a seguinte, nós vamos ler o texto de novo agora, você vai ler comigo, não é o Rubens que está te convencendo, querendo mostrar para você uma mentira. É a palavra do Criador que nós estamos expondo. Se há uma verdade na palavra e ela é contrária ao que você aprendeu, porque o que você aprendeu é mentira. É verdade. Tem que se convencer disso, porque essa é a situação aqui. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos. Daqui a pouco você vai entender por que tinha animais dentro do templo. Correto. Vai ver a imagem daqui a pouco. E tendo feito um chicote, lançou fora do templo, hein? Também bois e ovelhas, espalhou dinheiro, derrubou as mesas. E disse, tirai daqui estes. Tirai esses animais daqui, essas mesas, troço tudo. E não façais da casa do meu pai casa de comércio. Que casa é essa? Nós já sabemos qual é essa casa, amada. É o povo. É o povo. Não façais do meu povo um povo de comércio. Pergunta, amada, hoje estamos em maio de 2013, alguma coisa nesse sentido mudou? Não mudou. Esses processos religiosos que está aí não está até hoje fazendo de você, de mim, de nós, povo do Criador, casa de comércio? Fazendo de comércio o verdadeiro templo do Altíssimo, né? Verdadeiro templo do Pai é você. E você está sendo feito de comércio até hoje, como se fazia naquela época. Não, ele não acusou ninguém de fazer aquele local de comércio, de fazer as pessoas de comércio. Tá certo, amado? De comercializar. E até hoje nos comercializam. Só veem as pessoas como fonte de lucro, de dinheiro. Isso é comércio. Por isso que fala, o mercenário, ora, ele foge porque ele é mercenário, só quer saber de dinheiro. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Quando ele vive o lobo, ó, pernas para que te quero. Naquela clássica passagem que o pastor mercenário vem matar, roubar, destruir, e eles dizem que é o demônio, diabo. Aí vamos seguir no texto. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Davi falando, sou estranho no meio do meu povo, meus irmãos, filhos da minha mãe já não me querem ver, atolei-me no lamaçal. Tá certo? Porque o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas são maiores do que os fiapos do meu cabelo. Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus, então, respondeu e disse-lhe, derrubem este templo, e em 3 dias o levantarei. Derrubem este templo. Mas agora vamos ver que coisa rica que o Criador deixou para nós escrito. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Olha lá, amado, até botei em amarelo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Pergunta, amado, definitivamente, só lendo esse texto, ele falava do templo de pedra? Em momento algum. Está escrito claro, mas ele falava do templo do seu corpo. Sim. Esse povo só vê coisa física, amada. Ele fala do templo que é o corpo dele, os caras estão achando que é o templo de pedra. Ele fala que o pão vivo é ele, o povo acha que é o pão da padaria. Ele fala que ele é o caminho, Tomé, e esses caras de hoje ainda acham que o caminho é para a igreja, para o templo deles. É igualzinho os daqueles templos, né? Que eles tudo achavam físico. que era o templo lá de pedra, né? É tudo físico. Agora, físico, presta atenção num detalhe, amado. Se você não entendeu nada desse trecho, entenda isso. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quem é o corpo do Salvador? Nós. Ele falava de nós, meu amado. Está escrito, o zelo por nós todos devorou ele. É simples, porque esses canalhas não ensinaram isso há mais tempo para nós, amada. Verdade. Esses crápulas, bandidos, não falaram para nós isso.
mas ele falava do templo do seu corpo. Seu corpo somos nós ou não somos? Então ele falava de quem? De nós, do povo. Não façais deste povo casa de comércio. Não façais comércio desse povo. Esse povo não é para ser enganado, extorquido financeiramente. É isso que ele estava denunciando. E é isso que está oculto até agora nessas denominações que você achava que servia ao Pai. Ele serve ao Pai deles. Né, amada? Serve. Vós quereis agradar o vosso Pai e satisfazeis os desejos dele. Porque ele foi homicida desde o princípio, nunca assinou com a verdade. Porque nele não há bem algum. Vosso pai é quem? É o diabo. O pai da mentira, o pai de vocês que enganam as pessoas, dizendo que o Salvador falava do templo de pedra, e está claro, mas ele não falava do templo de pedra, ele falava do templo do seu corpo. O seu corpo é nós. Ele falava de nós. Por isso os discípulos se recordaram que o zelo de Davi pelas pessoas devorou Davi. Aí cai por terra imaginar que Davi falava do templo, porque não existia na época dele. Não acabou não, amado. Vamos seguir mais um pouquinho em frente, que eu creio que tem mais coisa para você saber, para ficar mais ainda entristecido e até enojado com esse bando de safados que te enganou até hoje no sistema religioso, principalmente naquele que mais engana. Qual é ele? O protestantismo. Não tenha dúvida, o protestantismo é o que mais engana, porque onde há a maior mentira é nele.